Gente, a campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que proíba o presidente Jair Bolsonaro de usar como propaganda eleitoral qualquer vídeo, fotografia ou material gráfico produzido durante a viagem oficial a Londres. Então, aconteceu esse pedido da campanha, do candidato do PT, e Bolsonaro participa do velório da Rainha Elizabeth II na função de chefe de Estado. Os advogados Cristiano Zanin e Ângelo Ferraro, que representam o petista no TSE, também pedem que seja determinada a remoção de links nas redes sociais de Bolsonaro, de seu vice Walter Braga Neto e de apoiadores políticos que usarem imagens e o discurso eleitoreiro do chefe do executivo na capital do Reino Unido para fins eleitorais. O pedido foi reiterado pela candidata do União Brasil, Soraya Tronic. E aí, para falar para a gente sobre esse assunto, a gente recebe agora a nossa colunista, doutora Luciana Nepomuceno, que é especialista em direito eleitoral, professora, advogada, está aqui com a gente toda segunda. Lu, bom dia para você, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Carol, bom dia, Paulo, bom dia, João. Bom dia. Bom dia a toda a nossa audiência. Tá aí, Lu, a gente, diante desse fato, que a gente está vendo esse pedido, tanto por parte aí da campanha do presidente Lula, quanto da candidata Soraya Tronic, para que Jair Bolsonaro não use essas imagens na campanha para a reeleição, ele tenta a reeleição. E aí levantaram-se, claro, muitas dúvidas e muita polêmica em relação ao tema. Queria que você fizesse uma análise para a gente, do que é que a gente pode fazer de isso é possível, isso está certo, está errado, já tem isso previsto ou não, tem que ter essa decisão mesmo. Como é que funciona todo esse trâmite quando a gente fala de um presidente que está ali na função de chefe de Estado e que deseja ou desejaria usar essas imagens para a campanha? São duas ações distintas. Nós temos a ação que foi ajuizada pela coligação, que é integrada dentre vários partidos também pelo PT. É bom a gente pontuar isso, que sempre fala, o PT foi ao TSE. Não, na verdade é uma coligação formada por federações partidárias, dentre as quais há o PT, mas tem outros partidos que compõem essa coligação. A ação da coligação é uma representação que tem por objetivo trabalhar o que aconteceu lá na Inglaterra com relação à propaganda. Falou, essa propaganda está irregular, portanto, ela tem que ser retirada do ar, não pode ser utilizada pelo candidato, sob pena de multa. Já a ação ajuizada pela também candidata à presidência da República, Soraya Tronic, é uma ação de investigação judicial eleitoral, que tem por objetivo imediato tirar essa propaganda, ou seja, a proibição de que sejam utilizadas essas imagens, os vídeos, fotografias do evento oficial na campanha eleitoral, mas tem por objetivo final a cassação do registro ou do diploma do presidente Jair Bolsonaro. Então, o que a gente viu, mais uma vez, pelo discurso que foi feito na embaixada, uma certa confusão entre o chefe de Estado, que ele é chefe de Estado como chefe de Estado e chefe de governo, com o candidato. Pelas palavras que foram ali ditas na sacada da embaixada do Brasil no Reino Unido, na Inglaterra, que é um órgão público. Então, mais uma vez, eu volto aqui nessa poltrona para falar. Se você exerce mandato, você não pode utilizar das prerrogativas que você tem em decorrência daquela função, daquele cargo que você ocupa, em prol da sua candidatura. Porque, mais uma vez, nós estamos falando aqui sobre igualdade de condições e igualdade de oportunidades. Embora eu não vista Prada, eu vou ser o advogado do diabo. Vamos lá, vamos pensar aqui. Jair Bolsonaro está em visita oficial, em ida oficial, ida ao funeral de maneira oficial. Então tem dinheiro público na ida dele para lá e ele estava num próprio público, que é a embaixada do Brasil no Reino Unido, em Londres. Só que na frente dele tinham apoiadores dele, com bandeiras brasileiras, gritando o nome dele. É difícil separar uma coisa da outra, porque ele falaria para os apoiadores, independente de estar na sacada da embaixada ou não. E um outro detalhe mesmo que a imagem não esteja na campanha, ela está em todos os portais, em todos os noticiários,
E nós mesmos estamos dando espaço para discutir essa realidade. Então, publicidade não faltará a essa ação do presidente, quer seja na campanha ou não. Não é inócuo ficar mexendo, procurando pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo? Paulo, vamos lá. Você falou 2 pontos. Primeiro ponto, ele falaria para os apoiadores de qualquer modo. De qualquer modo, a gente teria manifestação. Pode ser que sim, que ele descesse, fosse ao público ali, ou fosse um lugar privado e falasse para os seus apoiadores. Porque o discurso dele, enquanto chefe de Estado, foi um discurso, primeiras palavras foram dando ali as condolências à família da rainha, mas o restante foi, vamos falar aqui, vamos ganhar no primeiro turno, foi um discurso como candidato. E é essa confusão que nós temos que evitar. Ah, mas não seria inócuo? Não, existem regras. E o que vale para ele, vale para todos aqueles players que estão aqui na disputa. Está dando holofote porque é o nosso candidato, um dos candidatos à presidência. Mas vamos realocar isso para um governador, vamos realocar para um prefeito. Essa permissibilidade não pode ser da dimensão que está tomando. Então, poderia falar sim para os apoiadores, desde que não usasse aquele espaço público, porque senão daqui a pouco eu vou admitir que um prefeito lá da cidadezinha do interior de Minas Gerais sente dentro da sala da prefeitura e misture ali a condição dele de chefe do executivo local com a de candidato, uma vez que nós já comentamos aqui, existe reeleição no Brasil, e vai falar que está tudo bem. E não está tudo bem. Mas nós falamos na semana passada sobre um caso muito parecido com esse, que foi o caso do 7 de setembro. Exato. Naquela semana nós falávamos sobre isso e a gente discutiu se já não é a hora da gente discutir a partir de agora e desses fatos que estão aí, claros, essas evidências, porque, primeiro, é um entulho de pedidos que vai para dentro do Tribunal Superior Eleitoral e para os TRS, que, primeiro, vai ser julgado depois do 31 de outubro, com certeza. Já começa daí. Então, vai ter a campanha, se tiver impacto ou não tiver impacto, vai acontecer. Dificilmente se caça uma campanha de um presidente da República em campanha, a história do Brasil é essa. Então, é o paraíso, é o cinto de inutilidades do Batman, né? Nós estamos diante do cinto de inutilidades do Batman. Mas por que não transformar logo essa legislação eleitoral? Por que não se discute rapidamente a transformação dessa legislação eleitoral e diz que mandatário tem que se afastar da função de executivo para poder concorrer a uma eleição? Porque nada disso aconteceria. Eu concordo, esse ponto é um ponto nosso, Paulo, de convergência, porque exatamente, seja esse afastamento, seja ele imposto somente ao executivo municipal e não se estender às outras dimensões, seja estadual, seja só o federal. Prefeito hoje é previsto em lei, Prefeito, né? Que tem que afastar. Por quê? Essa possibilidade de você fazer campanha sem afastar das suas funções gera essa confusão entre candidato e o cargo e a função que você exerce. Mas no caso do governador também, se o governador for concorrer à presidência da República, ele tem que se afastar do governo do Estado. Aí depende do cargo para que ele vai concorrer. Ele irá concorrer, que você tem agora o presidente da República não, né? Porque não tem como ascensão. Não tem ascensão. Exatamente. Então, não sei, está na hora da gente transformar essa eleição, porque essa lei eleitoral, porque o que acontece é o seguinte, nós estamos mais uma vez discutindo sexo dos anjos. Porque não vai ter nada, não vai ter consequência alguma. Vamos lá, Paulo. Falar que não tem consequência, tem. Primeiro, a representação busca multar. Então, você vai ser multado. Vamos falar da questão da quantificação da multa. Falo, se a multa, às vezes, ela é o crime compensa, porque às vezes o valor da multa você paga. Não, se for 2 milhões de reais. Você comete o ilícito sabedor que você pode sofrer a consequência. 20 milhões de reais, eu faço uma vaquinha na campanha e pago. Exato, de uma sanção pecuniária, tudo bem, eu pago a multa, mas eu vou justificar aqui esse comportamento, ainda que eu tenha conhecimento de que é um comportamento ilícito. E a outra ação busca a cassação. A questão é, se fizermos toda uma campanha com vários fatos que somados mostrem no final que eles desequilibraram o pleito, afetaram a normalidade daquela eleição, isso sim pode gerar a cassação. Quando a gente vê isoladamente, você fala,
isso aqui é pouco, não tem essa gravidade o bastante para você caçar um registro ou um diploma de um candidato ou candidata. Mas e o conjunto da obra? Nós podemos chegar no final ali das eleições, seja no dia 2 de outubro ou do segundo turno, dependendo do caso, e ter um somatório de elementos que, em tese, estou falando tudo aqui em tese, podem configurar um fato grave o bastante para poder gerar essa cassação. Mas eles isolados, você fala, será que realmente o presidente lá na sacada e falar, gente, vamos ganhar no primeiro turno, nosso lado, o seu lado, pode não ser tido um fato isolado como suficiente para cassação. Mas no final, o que é sopesado é o conjunto da obra. São os vários fatos que, somados, podem gerar aquele resultado. Mas concordo com você, Paulo. A repercussão que se tem, e é o que eu falei na semana passada, do efeito Streisand, é exatamente isso. Você tem tanta repercussão, tanto holofote midiático, que você tem a propagação e a divulgação que não é feita mais pelo candidato nas suas redes sociais. Nós estamos fazendo isso aqui agora. Nós estamos usando um espaço aqui da rede para comentar o assunto. Então, independentemente se vai estar lá no Twitter dele, se vai estar lá no Facebook, nós estamos, como toda a imprensa e as mídias elas estão dando esse holofote para o fato em si. Então, nós precisamos de rever a legislação? Precisamos de rever a legislação. Mas também não pode-se ter um pode-tudo, um vale-tudo, porque não é isso que a gente tem em campanhas eleitorais. Não há um vale-tudo eleitoral onde se pode praticar qualquer conduta, qualquer ilícito e ficar por isso mesmo. Luciana, até nessa questão da punição que eu queria falar um pouco, porque a gente viu que em 7 de setembro nós tivemos uma ação semelhante a essa, né? Aí uma semana depois, 2 semanas, né? Temos essa, e nós temos também agora a Assembleia Geral da ONU em que Bolsonaro vai discursar. E a gente não sabe qual vai ser o teor, mas pode ser que ele utilize também desse discurso. E aí eu te pergunto, essa punição vai ser de multa? Multa tem até 3 multas, você tem uma punição maior? Como é que funciona nessa situação? Depende do tipo de ação que é manejada, como eu expliquei aqui, João, no início do programa. No caso agora da embaixada, foram 2 ações. Uma que tratou do fato como propaganda e a punição por uma propaganda irregular é a multa. E uma outra ação que falou assim, não, essa ação aqui eu quero, não é multa não. Eu quero a cassação, lá no final dela, a cassação do registro do diploma. Me dá uma liminar aqui, TSE, agora, para impedir a propagação, a divulgação dessas imagens, desse material gráfico na propaganda do candidato, mas no final eu quero que o TSE decida se nós vamos cassar ou não. Então, pode ser que, em tese, nessa Assembleia, venha de novo essa confusão entre chefe de Estado e candidato, que novamente tenhamos uma outra ação na Justiça Eleitoral, lá no TSE, para o mesmo fim. Agora, pode ser que um candidato ou candidata passe a campanha toda dele pagando multa. Pode. Dependendo do número de irregularidades, pode gerar a multa. Mas, advirto aqui o que eu disse agora há pouco. O conjunto da obra, no final, pode ser trazido à tona para falar, foi uma campanha toda praticada ou conduzida com base em irregularidades, em ilegalidades que podem tornar os fatos graves, a ponto de chegar nessa cassação. Porém, como o Paulo disse, nós nunca tivemos, eu continuo na dizendo, história do Brasil ainda, uma nesse sentido. Mas tu tem a sua primeira vez. Como diz lá na roça, é mais fácil Deus pecar e o mar secar do que o TSE caçar. Então, gente, olha o desafio, hein, Paulo? Você está jogando um desafio aqui. Ai, gente, doutora Luciana Nepomuceno está aqui com a gente no Central 98, falando então, a gente falou que falaria muito sobre eleições, né, até a data do pleito. Continuamos aqui cumprindo a nossa promessa hoje, falando então sobre esse pedido para que essas imagens, né, para que essa visita de Jair Bolsonaro ao Reino Unido para o funeral da Rainha Elizabeth II não seja usada como material de campanha
Luciana trazendo pra gente todos os detalhes, essa análise, ela que volta na próxima segunda e acredito que com mais um tema aí ligado à eleição, viu? Uma semana acontece, é muito tempo. Muita coisa, né? Uma semana, nós temos 7 dias. No Brasil? No Brasil, tem uma emissora que falava assim, em 20 minutos tudo pode mudar. Outro dia eu ouvi, já agora é um segundo, quer dizer, eles acordaram para a realidade, né? Eles acordaram para a realidade. Já, opa, 20 minutos é muito para o Brasil, vamos diminuir esse negócio aqui. Lu, obrigada, até semana que vem, viu? Obrigada, gente, boa semana.